Casa ainda está pegando muita interferência. Então, boa noite mais uma vez, para fins de registro, 26 de outubro, começando a aula de PJI2. Certo? Pessoas, então vamos lá. Como vocês estavam falando lá com o Heraldo, que vocês vão ver a parte de configuração de rede, etc. Eu só quero, então, começar a fazer pontes com a matéria dele, pontes com o que a gente já viu nas outras matérias e começar a fazer a ligação entre elas. Só, por favor, sempre me sinalizem se vocês não entenderem, principalmente o que eu falo. Tudo que eu escrever no quadro, eu vou deixar bastante tempo, porque eu estava vendo assim, que a imagem às vezes vai e volta em termos de qualidade. Vou tentar escrever a letra maior possível, né, porque eu sei que a resolução está baixa. E tudo que eu escrever eu vou falar, certo? Então, caso tenha alguma oscilação, por favor, me sinalizem. Sempre eu vou fazer um resgate histórico, tá? Porque muita coisa eu vou estar falando do mundo TCP/IP. E lá nos anos 70, 80, então, por volta dos anos 1970, quando eu estou falando de TCP/IP, eu estou falando disso aqui. A camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede e rede local. Na verdade, aqui a gente está falando de aplicação de fato. Eu só vou colocar siglas porque vou precisar mais. Camada de transporte, camada de rede ou de internet, tá? Então isso é uma coisa importante a falar sobre isso. E aqui era a rede local. Ou, se a gente for lá fazer o mundo dos sistemas operacionais, a gente vai pegar as partes das interfaces. Por isso que o Croze e o Rosa, eles pegam da literatura que a rede local não fique uma coisa tão abstrata, né? Somente eu menciono é rede local e ponto final, porque eu preciso dessa informação aqui. Como vocês estavam vendo lá do ifconfig, dos comandos, etc., eu também vou transpor para cá alguns comandos, e alguns comandos, como ifconfig, fazer algumas equifalências, e eu também vou precisar apresentar para vocês alguns comandos que vão, inclusive, em várias distribuições, vários Linux, já estão substituindo esses comandos. Então, eu vou colocar a versão a usual, que o pessoal popularmente usa, que vocês vão ver em vídeos, materiais, etc., como, por exemplo, o ifconfig, mas eles já estão caindo em desuso. Então, algumas distribuições de Linux, elas já não apresentam mais. Elas têm uma outra versão que é o comando IP, mas já vamos chegar lá. O que eu quero chamar a atenção, então, nesse caso, aqui, quando eu falo TCP/IP de rede local, vamos separar um pouco mais aqui em enlace e física. Né? Enlace e física. Beleza? Porque o que a gente tem que entender é que a gente pode ter várias interfaces de rede, e ao ter várias interfaces de rede, eu posso ter vários endereços. E isso não tem uma relação de 1 para 1. Eu posso ter 8 endereços para uma interface só. Eu posso ter 4 interfaces com endereço só. Então, tudo vai depender de como a gente faz a combinação. E isso tem muito a ver com como a gente faz o acesso ao meio. Sempre lembrando, pessoas, eu vou fazer muito a relação direta entre como o sistema operacional usa a rede e como a gente vai fazer isso. Não vou entrar no mérito de algumas coisas que são da disciplina de rede. Só vou dizer, elas para nós aparecem desse jeito. Perfeito? Só para a gente poder entender como essas coisas acontecem. Tá? Desculpa, vocês sabem se vão usar VLAN? Ele mencionou em algum momento sobre VLAN? Não mencionou. Tá, beleza. De qualquer forma, eu só vou abordar aqui rapidinho. Pessoal, então vamos lá. Vamos pegar um cenário clássico, tradicional, e eu sempre vou fazer camadinhas, 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 eu vou ficar apagando e fazendo isso várias vezes, beleza? Então, só para trazer uma ponte, quando eu falo de sistemas operacionais, aqui, eu estou falando aqui de processos, então aqui são os processos. Como está? Me perdi isso aqui. Isso aqui é todo o sistema operacional. Isso aqui são os drivers, ou os controladores. E aqui nós temos o hardware de fato. Tudo bem? Então, eu posso ter uma única interface de rede. Apenas um único hardware. E aí faz com que a gente tenha várias comunicações. Pausa. Vamos antes entender o que é ter uma interface de rede. Então, antes de falar sobre a conexão entre esses dois, eu preciso fazer uma leve menção à arquitetura de computadores. Pausa.
vamos voltar um pouco mais no tempo. Pessoas, como eu falei para vocês, eu vou fazer menção a filmes, tá? Como eu disse, eu vou fazer muita referência a filmes do Netflix, mas, né, filmes do Netflix. Tem um filme que mais ou menos faz uma boa referência, o Jogo da Imitação, não sei se vocês já assistiram, mas é uma forma mais acessível de conhecer a história do Alan Turing, que é praticamente o pai da computação. Nos anos 30, final dos anos 30 e começo dos anos 40, principalmente ali 42, 43, ele ajudou no serviço de inteligência da Inglaterra, do Reino Unido, para tentar descobrir qual é o código da máquina Enigma, que é um sistema mecânico para fazer criptografia para os alemães. E aí ele fez a Colossus, que é uma máquina, e alguma coisa da história aparece nesse filme Jogo da Imitação. Embora ele não seja assim tão fiel, claro, ele tem que ser mais, vamos dizer, mais hollywoodiano, né? Então tem os seus dramas, etc. Então tem coisas que elas são muito mais cruéis, né? Porque a gente está falando de época de guerra, e tem coisas que, infelizmente, aconteceram, como, por exemplo, várias das coisas que eles descobriram, e não foram eles que fizeram, embora no filme mostre, assim, foi uma decisão unilateral, não foi, inclusive, foi uma decisão, algumas do próprio Churchill, de que eles não podiam revelar que eles tinham descoberto alguns segredos alemães, como, por exemplo, o ataque a Londres, inclusive. Então, eles deixaram atacar Londres, mas eles não podiam contar por causa disso. Enfim, o Jogo da Imitação, para mostrar Alan Turing, é porque em 39, se não me engano, que ele era um matemático brilhante, ele provou que se eu tivesse um sistema computacional que fosse binário, então, gente, foi um dos primeiros a falar sobre isso. Se fosse um sistema binário, com uma esteira que fosse apenas em cada um dos sentidos 0 e 1, esquerda e direita, e se eu tivesse uma memória para armazenar informação infinita, ele provou matematicamente que era capaz de resolver qualquer problema matemático. Nesse conceito, ele criou basicamente o computador moderno, que é um sistema computacional que ele tem 3 componentes. No caso, ele previu ali os 2 componentes. Pausa, eu preciso estender esse desenho para depois encaixar aqui. Então, basicamente, eu tenho uma unidade de memória, eu tenho uma unidade de processamento, eles fazem essa comunicação entre eles, e todo esse processo é feito usando números binários, apenas 0, 1, verdadeiro ou falso. Eles usavam válvula, depois os transistores, e depois a história vai avançando. Mas ele era basicamente isso. O que parece ser uma coisa simples foi revolucionário, porque na medida que a gente tem um sistema binário, a gente consegue fazer sistemas elétricos, depois eletrônicos, depois microeletrônicos, de forma que hoje a gente tem esses computadores com capacidade de processamento muito, muito, muito acima do que a gente imagina, tá? Sempre lembrando, o homem foi para a Lua com 32K de memória, e eu acho que 16 kHz, megahertz não era, acho que era kHz de processamento. Gente, isso é nada, nada, tá? Só para vocês terem uma ideia, qualquer celular, acho que é 1000 vezes mais potente que isso, no mínimo. Voltando então ao Turing, então nós temos um sistema. Passando o tempo, lá por os anos 50, o von Neumann, ele é, se não me engano, húngaro, ele é um matemático, etc., é um gênio assim também, nem um Turing, e ele fez um modelo, uma arquitetura de computadores para que seria um sistema computacional completo, avançando nesse raciocínio. Então, no sistema do von Neumann, ele ia ter também um barramento. Então, deixa eu colocar a informação melhor aqui. Memória, processador e barramento. E o que é importante? Tudo se conecta ao barramento. Perfeito? E à medida que o tempo foi passando, outras arquiteturas, Intel, etc. E aí que esse barramento hoje está dividido em 2 partes. Eu estou chegando na arquitetura a partir do 386, lá de 1986. A gente ainda tem nos nossos computadores domésticos, compatibilidade com essa arquitetura lá de 1986, onde eu tenho barramento norte e barramento sul. Tá? Barramento de alta prioridade, baixa prioridade. Na prática, como é que funciona? Para a gente entender uma interface de rede e qual a sua importância.
Eu tenho, então, processador, memória e barramento. Quando a gente liga o computador tem que fazer teste de apenas 3 coisas: barramento, processador e memória. Alguém me chamando. Alguém cadastrou meu telefone num cartão de crédito, tá? Então, se vocês ouvirem várias vezes, a operadora... eu tô atendendo, mas eu nem chego a saber quem é que está devendo. Então, quando o computador liga, a primeira coisa que ele vai fazer é o POST, que é um teste de processador, barramento e memória. Só. Isso é o mínimo necessário para um sistema computacional funcionar. Barramento vamos traduzir para placa-mãe. Ali é a placa-mãe, o processador e a memória RAM. À medida que vai passando, ele pode, tanto antigamente, ele é para BIOS, Basic Input and Output System, ou seja, a entrada e saída do sistema de entrada e saída básica. A entrada básica e saída básica, claro, eu não vou trazer fotos antigas, mas a entrada normal era uma máquina de escrever. Claro, era uma máquina de datilografia elétrica, no caso, onde eu escrevia e as letras iam direto para o sistema. Tá? Quando a gente for se transportar para o Linux, a gente vai ver que essa ideia até hoje existe. E lembrando, isso é um conceito de 1971, num artigo publicado, por Ken Thompson e Dennis Rich, lá do Unix, daquela figurinha que a gente viu no começo da história. Beleza? Voltando. Então, o que eu faço é um teste básico. Ou eu posso pegar uma máquina de escrever com uma saída que é uma impressora matricial, que era o que tinha na época, e à medida que foi passando, eu tinha um teclado e a saída era vídeo. Hoje a gente já pode estar falando de teclado e mouse. Então, esses tipos de barramento que são os privilegiados, ou normalmente, isso aqui a gente já vai estar falando de dispositivos USB, né? E aqui a gente vai ter placas PCI. Claro que tem várias outras, mas muitas derivam daí, certo? VESA, etc. Eu vou arredondar um pouco, que são as placas, as interfaces e os dispositivos de entrada e saída, sejam eles. Ou a gente já está indo para o padrão F, ou UF, de UD universal, ficar entre parênteses. Basicamente, é fazer um segundo teste de entrada e saída de dados. Eu quero saber se eu tenho dispositivos de armazenamento, se eu tenho entrada e saída de dados, teclado, mouse, vídeo, vídeos, né, hoje a gente está falando, e os outros periféricos. Então, todos esses periféricos sempre vão ser do mesmo princípio, 2 princípios, tá? Eu posso, neste barramento, conectar vários periféricos. Periféricos que são de encaixe mesmo, são os slots. Duas coisas sempre vão ser importantes. Vou colocar aqui em vermelho. Toda vez que o processador quer, de fato, processar alguma coisa, ele só pode puxar da memória. Foi como o Neumann falou. Só da memória, de nenhum outro lugar. Não existe um negócio da placa de rede falar com o processador. Tá? Isso é muito importante para que haja uma ordem dentro do computador. E para nós isso vai ser importante para entender como é que a placa de rede funciona. Ok? Então, se uma placa de rede quer conversar com o computador, ela tem que ter uma área de memória também. Claro, vem aqui por dentro, tá, gente? Eu só estou fazendo o desenho por fora para ficar espacialmente mais didático, beleza? Então, basicamente é isso. Então, quando a placa de rede tem uma informação de entrada, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação, ou buffer, uma área de memória dele, e vai copiar para a área da memória principal. Já vou começar a usar essas expressões, então. Então, aqui eu tenho a memória principal ou memória de trabalho. Memória de trabalho. E guarda lá. E deixa lá parado. E aí ele tem que fazer uma outra coisa. Ele tem que gerar uma interrupção, já que o processador deve estar fazendo outra tarefa. Então ele avisa o processador que a área de memória dele foi usada. Então basicamente ele faz 2 coisas. Então a placa de rede, quando vem uma informação da rede, ele guarda na área de memória, porque ele já tem uma área só dele, e ele avisa o processador, a hora que tu puder, me atende. E é exatamente isso. Ele solicita uma interrupção. E aí ele dispara um evento que é uma solicitação.
Isso aqui é uma interrupção. Então, a gente fala que tem barramento sul e norte, porque a gente estabelece prioridades do barramento norte em relação ao sul, e desses periféricos, claro, gente, há muito tempo atrás, na forma como tu dispunha ele fisicamente, tu já sabia qual era a sequência. Hoje não, hoje tu pode fazer tudo em software. Mas os periféricos, então, eles têm uma fila de prioridades, quais são mais ou menos importantes. Mas todos eles têm um grau de importância para serem atendidos, só tem que ver quando. Então, depende muito da forma como tu prepara o sistema, se tu quer que ele tenha mais prioridade ou menos prioridade em relação às interfaces de rede. Mas, só lembrando, quem tem prioridade zero é relógio, tá? No sistema é o relógio, aquele relógio de quartzo que fica rodando para contar o tempo. Quem tem prioridade 1, né, que seria a segunda, né, a 0 e a 1, quem tem a segunda prioridade é teclado. Então, claro, tem um monte de coisa que a gente fazia antigamente que a gente nem faz mais. Mas tu quer saber se o teu computador está travando, tu aperta a tecla caps lock bem rápido, para saber se ele acende a luz. Porque se nem o teclado acende, e ele que tem prioridade altíssima, provavelmente o relógio já está comprometido. E se tu compromete o relógio, tu compromete o sistema operacional. Travou. Então era um jeito rápido da gente fazer. Claro, gente, eu estou falando numa época que a gente tinha acesso físico ao computador, que a gente tinha teclado espetado. Hoje é normal a gente não ter, inclusive a gente vai fazer uma visita ali no CPD, vou mostrar para vocês. Vocês vão ver vários servidores físicos sem teclado, sem mouse, sem nada. O máximo um KVM, né, que é um chaveador, e olhe lá, alguns nem vão ter nada. Então, é isso, eles funcionam, eles têm outros controles, outro mecanismo de controle. Voltando, então, pessoas... Então, quando eu falo de uma interface de rede, praticamente eu estou dizendo que é qualquer periférico que, para o sistema operacional, ele fica conversando com a área de memória dele e avisando o processador que tem alguma coisa. Então, quando entra informação, vem através da rede, né, vem através do cabo de rede, ele guarda a informação na memória e avisa o processador, processador, a hora que tu puder, tu me atende. E aí o processador vai vendo as prioridades. Ele vai pegar teclado, tem alguma coisa? Mouse tem alguma coisa? Né, os dispositivos de entrada e saída. Placa de vídeo tem alguma coisa? Provavelmente ela tem muita coisa. E aí ele vai vendo. E quando chegar lá no final da fila, ele vai dizer, e aí, placa de rede tem alguma coisa? Tem. Aí vai lá na memória e processa a informação de entrada. Para fazer a saída, o processador guarda nesta mesma área de memória, ó, uma mesma área de memória, e avisa a placa de rede. Ó, a placa de rede, mandei uma mensagem para ti. Então, seria uma conversa entre eles através desse jeito. Eles usam um sistema de mensagens, que é a área de memória, então eles ficam gravando ou lendo nessa área de memória, gerando interrupções. Certo? Basicamente assim que funciona. Ou seja, pessoas, uma placa de rede, ela não tem muita importância dentro do nosso sistema operacional. Até porque a gente tem que entender, se a gente quiser reverter esse cenário, a gente tem que parametrizar para dar mais prioridade e a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque às vezes a gente pode tirar alguém do cenário. Mas não tem problema, por exemplo, colocar, além da placa de som, placa de vídeo, aí tu tem que olhar qual é a prioridade do teu cenário. Então não é uma coisa incomum a gente ter em servidores quase não ter placas, até para a gente nem se incomodar com esse tipo de coisa, né? Para não ter a eventualidade desse tipo de atraso, beleza? Então, só para ficar claro, para o sistema operacional, a placa de rede é alguém que escreve numa memória e avisa, ó, tem informação. Tá? Isso é uma placa de rede. Voltando para cá, posso apagar aqui, pessoas? Pode. Beleza. Só para esclarecer, eu posso ter várias placas de rede. Vocês nem viram o desenho aqui, eu atropelei a área. Beleza, pessoas, essa é a primeira parte, quando a gente fala de arquitetura. Então, voltando para cá, quando eu tenho um hardware, eu tenho a placa de verdade espetada ali fisicamente, eu tenho um driver, que é um software que controla essa placa de rede, que mexe nessa área de memória, que gera interrupção e tenta, na medida do possível, acelerar o processo para que não fique, né, essas interrupções sendo tratadas de uma forma muito tardia. E aí tem o sistema operacional,
Então, quando um processo quer usar a rede, o sistema operacional sempre vai fazer o que se chama de abstração. Ele vai mascarar todo o trabalho para que ele não possa se incomodar, que as aplicações não precisam saber qual é a placa de rede, qual é a de memória, nada. Manda para a placa de rede, que o sistema operacional se encarregue de botar naquela área de memória, para gerar interrupção e assim segue. Então, agora sim eu tenho, de fato, uma Network Interface Card, uma NIC, que é uma expressão que vai aparecer bastante, ou, no nosso português, placa de rede. E eu posso ter uma ou mais de uma. Vamos começar com uma, só para entender essa relação de uma para várias, tá? Como eu falei, vocês vão provavelmente aprender PV4, talvez PV6 com Heraldo, então eu só quero puxar a sardinha aqui um pouquinho para a minha brasa, só para dizer assim, o que nos afeta dentro do sistema operacional. Ok, então nós temos ali uma placa de rede, a placa de rede, na hora que foi ligado, ele é um periférico de entrada e saída de dados, ele é detectado e aí a gente pode fazer uso dele. Inclusive, uma coisa interessante, pequeno parênteses, é que a gente pode, ao ligar o computador, dizer que o sistema operacional ele vai se dar através desta área de memória, ou seja, eu posso carregar o meu sistema operacional em rede. Tudo bem? Para quem quiser se interessar, isso é uma coisa que a gente usa em cenários muito específicos, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, pessoas... Tá? O LTSP é um projeto do pessoal de Linux, acho que é da Inglaterra também, onde eles fazem um servidor, um Linux central, podendo atender vários outros Linux, só que esses, digamos, em volta da estrela, né, que são as pontinhas da estrela, eles ligam o sistema, só que eles carregam o sistema operacional através desta interface de entrada e saída de dados, ou seja, através da rede. Então, ele carrega o sistema operacional na rede, bota em memória e vai trabalhar. Na prática, pessoas, o que a gente tem? A gente cuida de um computador e pode ter 10, 20 computadores em volta usando o sistema. Bem interessante, vale a pena para quem quiser. O projeto se chama LTSP, é bem popular, bem antigo, relativamente fácil de usar. O pessoal usava muito para LAN house e baixo custo. Hoje, como o hardware, ele, antes de pandemia, claro, antes da pandemia, o hardware estava ficando muito acessível, né? Quando eu digo acessível, é na faixa dos R$1.000, ele não é tão mais barato que esse tipo de hardware e se usar com um computador barato, etc. Agora, com a pandemia, se vocês têm reparado, o preço dos equipamentos tem subido muito, 2, 3 vezes mais. Então, eu acho que hoje o pessoal vai voltar a olhar isso com carinho. Um computador usado, pode pegar um computador bem velho, mas quando de velho é velho, gente. Assim, ele pode ter 10, 15, 20 anos, ele pode custar 100, 200, 300 reais, e a gente simplesmente carregar todo o sistema operacional em rede. É bem legal. Tá? E eles usam um protocolo chamado Trivial FTP. Tá? Mas aqui é só informativo. Nós não vem aqui a nossa matéria, só para mais curiosidade. Então, eu tenho uma interface de rede, eu vou carregar o driver. Aqui, pessoas, aqui é uma coisa interessante. Na hora de a gente configurar um driver, significa que a gente vai dizer como essa interface de rede vai se comportar. Porque ela pode trabalhar com pacotes pequenos, pacotes grandes, o tamanho, se ela vai ser uma interface, se ela vai ser duas, se ela vai ser meia, e aí a gente pode fazer combinações interessantes. Por enquanto, deixar uma e daqui a pouco eu vou expandir. E na parte do sistema operacional, a gente também pode entender como se fosse uma única interface. Então, aqui eu tenho uma interface e usando apenas um endereço IP. Então, caso clássico, eu tenho uma placa de rede espetada na rede, colar, cabo RJ45, etc. E ter um IP, IPv4, 92.68 e assim segue. Esse é um caso bem tradicional. Não é problema algum eu usar, por exemplo, um cenário assim. Ter um IPv4 e ter um IPv6 e ter apenas uma interface de rede. Isso é o que se chama de pilha dupla, quando eu tenho apenas uma interface de rede que pode ter mais de um endereço na camada de rede. Isso acontece porque na camada de enlace, principalmente o driver que vai controlar,
ele pode permitir que eu possa fazer esse afunilamento. Então, deixa eu colocar em vermelho aqui. Eu posso fazer este afunilamento. Vamos ver se vai ficar bonitinha a figura. Assim. Né? Parece o capacitor de fluxo De Volta para o Futuro. Vocês viram o filme que estava passando? Véio? Nada a ver com a matéria. Ele estava passando, aí eu olhei e me lembrei. Bora, pessoas. Então, o que eu vou ter é o seguinte. Para fins de informação, aqui no caso, a interface de rede, ela vai ter apenas um endereço físico. Apenas um endereço MAC. De Medium Access Control. Significa que essa placa de rede ela vai ser reconhecida na rede usando apenas um único endereço. Mas ela vai ter 2 Logical Link Control. Porque a camada de enlace ela tem 2 partes. A parte que conecta com a parte de baixo e a parte que conecta com a parte de cima. A frase não ficou boa, né? A conexão com o mundo físico, vamos chamar assim, e a conexão com o mundo lógico, que é a parte de rede. E é aqui que tem essa bifurcação. Então, essa bifurcação ela acontece nesse ponto, onde eu tenho um endereço físico, que é o endereço MAC, embora endereço físico seja uma expressão delicada, pessoas. O endereço MAC é para ser o endereço que vem na placa de rede de fábrica. Porém, na hora que eu ligo o sistema operacional, essa informação, como vocês já viram agora há pouco, vai para a memória. Tudo que acontece na placa de rede, que é importante para o processador, vai para a memória. Logo, eu posso mudar essa informação. Pausa. Não sei se vocês já sabem, os celulares de hoje em dia, todo mundo tem Android aí? Ou iPhone, familiar iOS ou Android? Vocês vão reparar que quando vocês forem conectar hoje, alguém em pessoas tem Android 9 ou superior aí? Eu tenho. Tá. No caso do Android 9, que é o que me vem à cabeça, eu sei que o 8 para baixo é opcional, o 9, que eu saiba, é obrigatório. E o iPhone, o iOS, acho que o 11 ou 12, faz mais tempo, um pouquinho mais tempo. Eles permitem com que, toda vez que eu for me conectar numa rede nova, uma rede local, ele vai criar automaticamente o endereço MAC. Ou seja, ele vai parecer como se fosse uma placa de rede nova. Mas é apenas um número. A ideia é que tenha mais segurança em termos de privacidade. Então, toda vez que tu entrar numa rede nova, tu não vai estar sempre com o mesmo MAC. Tu vai entrar, conecta com o MAC, troca, chaveia com o mesmo MAC, para que tenha mais dificuldade de rastreamento. Beleza? Então, é só para ilustrar, porque isso aqui aparece bastante. Quando a gente está falando de PCs, computadores de mesa, estações de trabalho, que é uma estação fixa, e que ela não fica perambulando, esse é o tipo de recurso que ele aparece menos, ainda é possível, mas ele não aparece tanto. Isso também acontecia, desculpa, fazer teste? Pode fazer, Mirella. Tu vai ver que ele vai ficar chaveando o MAC. Tá? Inclusive, tu vai ver o prefixo, a gente vai, não sei se o Heraldo vai ver, mas qualquer coisa eu vejo. É o que se chama de OUI MAC. OUI MAC é o endereço todo MAC, são 48 bits. Os primeiros 24 são do fabricante. E o MAC, a segunda parte, é o modelo. Então, sempre tu vai ter a placa de rede como se fosse placa de carro, só que, ou chassi, melhor falando. Placa de carro. Placa de carro vai ficar melhor na analogia. Imagina que a placa de carro, os 3 primeiros números sempre vão dizer quem é o fabricante. Claro, no nosso mundo real, no nosso mundo meio paralelo aqui. E os números vão dizer qual é o número de sequência, o número do próprio modelo do carro. Se a gente estivesse falando em chassi, eu diria que assim, nunca vai mudar. Tá? No mundo legalizado, óbvio. Já no caso de placa, agora imagina o seguinte, toda vez que tu entrar numa rede nova, né, mudou de cidade, troca a placa. Isso dá para fazer, é relativamente simples, tá? No caso do Android 9, que eu lembro, 9 ou 10, mas acho que com certeza é o 9, ele vai fazer isso automaticamente e o iPhone também vai fazer. Né? A família iOS já faz isso. Beleza, pessoas. Voltando para cá, é porque a camada de enlace para cima é software. Significa, então, que Mudou. Mudou? Mudou. Legal, né? Eu só troquei da rede 5 GHz para minha 2.4 e mudou. Ele vai mudar. Agora, pensa que se tu quiser rastrear isso, é muito mais difícil, porque tu está pegando o endereço MAC. Muda MAC,
Se mudar o MAC, vai mudar o IP. Se mudar o IP, muda um monte de coisa. Então, claro, não existem coisas impossíveis, mas é muito mais difícil. Ok? Volta para cá, pessoas. Então, nós temos um endereço MAC com 2 endereços IP. Só que o endereço IPv6, se vocês ainda não viram, e a gente vai ver, é normal ter pelo menos 2 endereços. O endereço da rede local e a de alcance local e de alcance global. Esse de alcance global é um endereço diferente do local. Ele é um prefixo diferente, ele é completamente diferente. Então, na verdade, a gente está falando que pode ter 2 endereços IPv6, 3, 4, 5, 6, N endereços IP. Então, essa relação de 1 para N, de N para 1, isso tudo é possível de fazer, que isso vai permitir tranquilamente. A gente pode, inclusive, fazer isso aqui, ó. Um nick. 2 nick. Vou colocar o número como se fosse um número de sequência, tá? Aqui eu vou colocar como se fosse só um MAC. E aqui eu vou colocar um IPv4 e um IPv6. Na verdade, pessoas, eu tenho 2 placas físicas que se comportam como se fosse uma só. Então, na verdade, esse desenho ele vai ficar como se fosse um X. E isso é muito comum para quem trabalha com servidores. Muito comum. Porque a gente não quer que a placa de rede estrague. Se uma estragar, a outra já está funcionando. Tá? Para quem quiser, essa é uma expressão, ela tem várias expressões. Tá? No Linux, esse recurso aqui se chama bonding, ou link aggregation, né? Agregação de enlace. Mas eu só estou colocando em inglês porque muitas vezes vocês vão ver isso na literatura, e normalmente é em inglês mesmo, e dificilmente alguém vai mostrar só português. Quando aparece português, aparece inglês, tá? Mas a ideia é que eu posso fazer 2 placas de rede funcionar como se fosse uma só. E aí, elas acabam combinando, tendo uma interface, apenas um MAC. Isso dá para fazer. E aí dá para fazer mais um monte de coisa. Mas só para vocês terem uma ideia. No caso dos servidores, por exemplo, os servidores do IFSC, a gente tem cenários assim, né? Só para ilustrar coisas que dá para fazer. Uma que eu lembro de cabeça, tá? Se não me engano, são 4 placas de rede. A gente tem 4 e transforma numa só, que tem um IPv4. Ixi, ficou feio o desenho. E tem um N IPv6. Gente, isso é normal. À medida que a gente vai usando, né? Nick, 2 nick, 3 nick, 4 nick. Então, eu tenho este cenário aqui, ó. Tá? Isso acontece bastante. De novo, a ideia da camada física é que a gente, pelo fato de ser físico mesmo, que se eu tiver problema, eu tenho que desligar o computador, eu tenho que trocar o dispositivo, eu tenho que fazer uma manutenção. Então, a gente já trabalha com a redundância ativa. Então, eu coloco várias interfaces e se uma delas estragar, continua trabalhando. A gente não pode parar porque uma placa de rede queima. A gente tem que continuar trabalhando. Bota essa placa de rede em quarentena, então se uma delas queimar, a gente simplesmente corta esse enlace, essa comunicação, continua trabalhando, tá? Isso a gente percebe porque a gente já teve um caso assim. Não foi a placa de rede que queimou, mas foi um cabo esmagado. A gente estava lançando os cabos, quando eu estava trabalhando na TI, a gente tinha 2 cabos entre os armários, então tinha 2 cabos, com 2 placas de rede de cada lado, e a gente passou, e por algum motivo um cabo de rede ele ficou um pouco abaixo, né? Ele fez uma barriga, e quando alguém foi fechar a porta, esmagou o cabo. A gente nem reparou, a gente só vai ver isso assim, sei lá, acho que um mês depois, porque a gente não sabe isso quando aconteceu, né? A gente só sabe que quando a gente passou o cabo, ficou quase um mês trabalhando, depois de um dia a gente olhou o cabo lá todo esmigalhado, pressionado contra a porta. E era uma porta que abria e fechava, que era a sala dos professores, então provavelmente ela batia, voltava, e aí quando a gente foi ver o tráfego de rede,
Às vezes ele ia, voltava, funcionava, não funcionava, atrapalhava. E aí foi muito mais fácil a gente desconectar o cabo, deixa trabalhando. No dia que a gente fizer, a gente para, no sábado, avisa, faz manutenção, desliga, passa outro cabo, etc, etc. Apesar que aqui foi muito mais simples, a gente só passou o cabo, conectou e continuou trabalhando. Se fosse uma placa de rede, programa uma manutenção, mas aí tu tem tempo para fazer isso, né? De forma que a gente, sempre lembrando, uma coisa é a gente pensar em estação de trabalho, outra coisa é a gente pensar em servidor. O servidor não pode parar, ele tem que atender o tempo todo, porque ele está atendendo muitos clientes ao mesmo tempo. Perfeito, pessoas? E aí, só para terminar, eu estou aqui cuidando do horário, a gente pode ver, então, todo esse cenário aqui, que vocês devem ter visto. Deixa eu só apagar. Onde vocês podem ir lá, dar um comando if config -a, onde vocês vão ver todas as interfaces, inclusive aquelas que não estão configuradas. Então, se tiver uma placa de rede ali meio parada, vocês também vão conseguir ver essas interfaces. Ou, se vocês quiserem ver o equivalente, seria o EP Link Show. Link de camada de enlace. Lembrando, ele não mostra a camada física, ele sempre vai mostrar a camada de enlace, e aí as interfaces elas podem começar a se comportar como meia interface, duas interfaces, e assim segue. Perfeito? Então, eu sempre vou mostrar os dois comandos, gente, porque dependendo do Linux, tem vários tipos de Linux, à medida que a gente for trabalhando nos Linux, a gente vai ter tipos diferentes. Beleza? Até aqui, pessoas, alguma dúvida? Não? Olha, dizer que eu já peguei tudo é difícil. Não, eu vou fazer uma prova, Jefferson. Já tô brincando. Eita! Pega o caderno, pessoas. Não, ô, professor, Jefferson... mas Oi. nesse semestre aí a explicação do senhor tá mais tranquila, tá bem melhor para mim. Que bom. Eu acho que não acho que melhorou, não sei se o professor tá com mais paciência, algo desse tipo assim. Não, às vezes é familiaridade, porque o que aconteceu no semestre passado, até esclarecendo, quando disseram que a gente ia fazer projetos 2 totalmente remoto, nossa, me bateu desespero, porque não tem como fazer. Não tem como fazer. É impossível. Não é que impossível, mas é tão chato, é tão sem graça, bom, foi o que aconteceu, que daí a gente chegou nesse ponto. Gente, eu sou um cara, eu trabalhei com TI, eu trabalhei com redes, trabalhei em empresas, fazendo consultoria, mexendo em geral. Então, eu sou aquele cara que, embora tenha feito graduação, tá, me preparado para ser professor, eu vim do mercado para ser professor. Então, eu vim com aquela gana de ver coisa acontecendo. Então, assim, não adianta eu mostrar, gente, isso é uma placa de rede. Não adianta, tu tem que ver uma placa de rede, tu tem que ver os chipzinhos. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Se eu disser um access point, vocês têm que ver um access point, tem que mexer, tem que saber o que está escrito, tem que ver o MAC. Ó, deixa eu ver se dá para ver o MAC. Vai, não vai, eu acho que não dá para ver. Vocês têm que ver o MAC, tem que ver o quê? As antenas, tem que ver as antenas. Isso aqui é 2,4, isso aqui é 5, tem que botar na mesa para ligar. E aí, Jefferson, justamente foi isso que me bateu desespero. Pelo menos agora a gente tem aula de laboratório. Só para concluir, para ver as interfaces de rede, aí a gente pode ver IP-4 address show, né? IP-6, né? IPv4 e IPv6 address show. Ok? Com isso, eu fecho a primeira parte da aula, que é a parte da rede, onde a gente para por aqui. O Jefferson já conhece o esquema, tá? Mirela e Ana, como é que normalmente eu faço a aula? Eu faço a aula para ela durar em torno de 1 hora. Quando eu encerro o assunto, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, como agora, a gente faz uma pausa de 10 minutos, toma um cafezinho, respira, chá, vê um pouco de novela, qualquer coisa, e exatamente 10 minutos depois a gente volta e pega a segunda parte da aula. Mais que isso, ser honesto, não funciona. Desculpa, não funciona, eu acho que daí a cabeça já não está ok. Já está muito tarde, a gente já não produz mais.
Pode ser assim, porque daí o que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação, a gente volta... Deixa eu parar a gravação agora, né? Só estou explicando como é que ela funciona. Vamos